Olá, vamos bater um papo agora sobre enzimas. Nós discutimos um vídeo anterior sobre o que são proteínas, como elas são formadas e quais são as suas funções. O bate-papo de hoje é sobre uma função específica da proteína, tá? Que é a função de catálise ou a função enzimática. Então, a maior parte das enzimas, né, quase que em totalidade, são proteínas, uma pequena parte pode, de outros elementos, como o microRNA, pode exercer essa função sem necessariamente ser proteína. Tá? Mas, no geral, as enzimas são proteínas. Então, eu vou mostrar aqui de compartilhar com vocês agora aqui a apresentação, para que nós possamos entender melhor esse processo aqui, como funciona a proteína como enzima. Então, uma breve introdução à enzimologia, quais são os fatores aí responsáveis por permitir que as reações do nosso corpo aconteçam e quais são as limitações. Então, o objetivo de hoje, né, toda aula a gente inicia aí com os objetivos, descrevendo o que a gente espera aí, saber ao final desse nosso bate-papo. Então, o primeiro ponto é que você saiba descrever as características das reações enzimáticas do ponto de vista da energia livre, do equilíbrio, da cinética e dos tipos de reação. Compreender as propriedades básicas das enzimas, como especificidade, eficiência catalítica, o que é um sítio ativo e o que são cofatores enzimáticos. Descrever os mecanismos de controle da atividade enzimática e conhecer os tipos de mecanismos de inibição da atividade enzimática. Então, são esses 4 pontos essenciais, que são pontos que expressam a eficiência, a velocidade, a necessidade de substratos para que uma enzima funcione. Eu gosto sempre de colocar esse exemplo aqui, talvez é um exemplo, na verdade, sobre evolução, mas que eu uso para enzima só para ilustrar e ficar um pouco mais fácil da gente compreender. Né? Então, a gente pega aqui esses dois velhinhos, vou chamar Darwin de velhinho, e ele diz o seguinte para o velhinho: olha isso, tá? O chapéu aqui fui eu que inseri na charge. Tá bom? Ele diz o seguinte: olha isso. Aí o passarinho pequenininho na mão dele, ele tira o chapéu, faz uma mágica e xabum, sai esse pássaro gigante. E aí ele diz para o outro velhinho: faça melhor. Ele pega o passarinho, olha isso. E vai demorar muito? Não, só alguns milhares de anos. Né? Isso aqui teria a ver com a teoria da evolução. Mas se a gente trouxer aqui para o nosso conteúdo, qual é a diferença da primeira charge, né, uma charge só, mas da parte superior da charge para a parte inferior? A única coisa que você vai ver diferente aqui, o único item que é incluso é o chapéu. Você não vê o chapéu na charge de baixo, só vê o chapéu na charge de cima. Tá? Então, esse elemento aqui. E ele consegue pegar um pássaro pequeno e transformar num pássaro grande. A segunda, para que isso possa acontecer, isso vai demorar muito tempo. E o nosso corpo é assim. Para que o nosso corpo faça transformações, para que ele faça modificações, a gente precisa de um elemento. E esse elemento é a enzima. Ela permite que reações que demorariam muito tempo para acontecer ou não aconteceriam, aconteçam de forma instantânea, de forma rápida, ou muito mais rápido do que ocorreria na natureza. E o interessante desse trabalho é que ele mostra o seguinte, dessa charge. Você vê que o chapéu ele não se modifica, né? A mesma constituição, a mesma estrutura que ele tinha no início, ele tem no final. Ali é apenas o momento que ele bota o passarinho dentro do chapéu e ele sai um pássaro gigante, mas ele está ali ainda. Então, a enzima ela funciona assim. Ela pega um substrato, transforma em produto e ela continua ali pronta para exercer a sua atividade enzimática, catalítica, com outros substratos. Esse outro exemplo aqui, olha só que legal. Você tem 2 pessoas e um cupido. Né? Então, imagina você está lá na boate, está na festa, e lotado de gente, milhares de pessoas que você não conhece. Aí vem o seu amigo, sua amiga, né, o cupidinho ali do lado. Olha só, tem fulano ali que está afim de você.
Mas você não tinha visto, a pessoa também não tinha te visto. E esse cupido, essa pessoa, aproxima vocês, né? Ou seja, faz aqui, ocorreu uma reação, né? Pega dois substratos aqui, ó, juntos, os dois, né? Um menino, menina, 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 menino, menino. E aí, após essa reação, o que o cupido faz? Fez o seu papel, foi embora. Então tá lá na boate, seu amigo, um amigo, um conhecido, alguma pessoa que passou, viu ali, né, duas pessoas, de repente, uma gosta da outra, combinou, foi lá, fez a sua função, uniu os dois e meteu o pé. Então, o cupido, nesse caso, ele funciona como uma enzima. Tá? Ele une dois elementos, ele participa da reação e depois ele sai intacto para continuar ali flechando outras pessoas. Essa é a função da enzima. Para entender um pouco da importância, eu coloquei esse papel aqui para que ocorra vida, nós temos que ter duas condições básicas. Primeiro, o organismo com vida ele precisa ser capaz de se autorreplicar, tá? E segundo, ele deve ser capaz de catalisar reações químicas com eficiência e seletividade. Ou seja, para que nós possamos nos manter vivos, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos utilizar esse alimento, quebrar esse alimento em pedaços menores, para ter energia e para constituir o nosso corpo. Lá na nossa primeira aula, sobre os fundamentos da bioquímica, né, eu explico isso de forma breve. Você imagina um bebezinho, para que ele possa crescer e atingir aí a estatura adulta, o peso adulto, isso não acontece do nada, isso acontece dos alimentos que são ingeridos, são processados, sofrem reações, sofrem catálise e compõem, constituem o nosso organismo. Então, é extremamente importante conhecer a função enzimática. Agora, olha só, se você tem casa de campo, casa de praia, ou tem algum conhecido próximo, ou ficou muito tempo sem ir em algum lugar, né, e de repente você foi, você pega lá o açúcar, né, o pessoal que esquece açúcar na casa de campo, na casa de praia, quando volta 6 meses depois, tá aquele açúcar duro. Se a formiga não levou, o açúcar fica lá duro. Mas quando você coloca o açúcar na boca, o que acontece com o açúcar? Ele se dilui, ele dissolve na boca na mesma hora. Porque ele tem uma característica, né? O açúcar ele é hidrofílico, né? A glicose é hidrofílico, você se dilui em água. Mas isso também acontece porque a gente tem enzimas que captam, são capazes de pegar esses polissacarídeos que a gente ingere e transformar em pedaços menores, como a amilase salivar, por exemplo. Então a gente consegue converter a sacarose, que é o açúcar, em água mais CO2, né, que é um gás, quando tem oxigênio. Então a partir daí a gente libera energia, né, para a gente utilizar. E aí o açúcar, essa glicose, né, que foi ingerida, a maltose, né, a frutose, ela sofre uma série de reações e ela vai ser armazenada dentro das células ou vai ser utilizada como fonte imediata de energia. Vamos entender aqui brevemente uma enzima, né? Ou quais são os papéis. Então, olha só, primeiro ponto aqui, diminui a energia de ativação. Vou dar um exemplo aqui de obra. Imagina que você tem que fazer uma obra, ou tem que carregar um monte de saco de areia, tem que carregar muito peso, fazer uma arrumação, fazer uma mudança. Você vai gastar muita energia para fazer isso, né? Quando você tem que, por exemplo, tirar um peso muito grande do chão e levantar, você precisa exercer uma força muito grande, muito elevada. Imagina uma anilha de ferro gigante você ter que levantar. Agora, se você tem algum auxílio, alguma ajuda, a quantidade de energia necessária para que você tire esse elemento do chão diminui. Né? Por exemplo, se você pega uma espátula e faz uma alavanca, se você tem uma outra pessoa para te auxiliar, a energia que você precisa para começar a fazer essa tarefa, a quantidade de força, nesse caso, ela é diminuída. Acelera a reação, permite que algo que demoraria muito tempo para acontecer, ou que nunca aconteceria, aconteça. Como é o exemplo que eu dei do cupido, como é o exemplo aí da ingesta do açúcar, né? E ela não é consumida, ou seja, ela continua ali, ela exerce aquela função, une ou separa determinado elemento e continua pronto para exercer sua tarefa. E reconhece um substrato pela forma tridimensional, olha só. A gente tem aqui um exemplo da enzima, tá vendo? A bolinha e um semitriângulo. A enzima é esse vermelhinho. A gente tem aqui os dois substratos
a gente chama de chave fechadura, tá? Ele vai se encaixar, vai se ligar exatamente nesse pedaço. E aí a gente tem aqui no meio o complexo enzima-substrato. O que é o complexo enzima-substrato? O que não é complexo é quando a enzima está sozinha e o substrato está sozinho. Complexo é um grupo. Então, quando você tem ali uma enzima e substrato junto, a gente chama de complexo enzima-substrato. E depois que a enzima ela separa, nesse caso, uma separação de substratos, você tem separado os produtos, mais a enzima pronta para exercer a sua função. Então, a gente chama de chave fechadura. É justamente, você tem ali, imagina que a fechadura é a enzima, né, e a chave é o substrato. Então, a chave ela vai encaixar exatamente ali naquele formato da fechadura. Então, a gente tem enzimas, por exemplo, para fazer digestão ou para a gente fazer exercício, para que a gente possa colocar elementos para dentro da célula. A enzima ela exerce somente aquela função. Por exemplo, quando você faz exercício físico, o processo de adaptação, um dos processos de adaptação, é você ter mais enzimas de uma via oxidativa, por exemplo, que utiliza gordura como fonte energética, o carboidrato como fonte energética. Então, o exercício faz com que você tenha mais enzimas. Se você tem mais enzimas, você também consegue aumentar a quantidade de energia para realizar a sua tarefa. Bom, a maior parte das enzimas é uma proteína. Tá? Por que a maior parte? Se perguntarem para você aí, questão de concurso, né? Todas as enzimas são proteínas? Não. A gente tem algumas classes de RNA que exercem também essa função catalítica, tá? Que a gente chama de enzima. Tá? Bom, algumas enzimas não necessitam de outros grupos químicos além dos próprios resíduos de aminoácidos. Lembra que quando a gente diz que a enzima, uma parte das enzimas são proteínas, as proteínas são constituídas por aminoácidos. Então, algumas enzimas é apenas proteína, não tem mais nada além dos aminoácidos que constituem a proteína. Já um outro grupo, né, de proteínas, de enzimas, contém outros elementos, como, por exemplo, uma coenzima, né, um íon metálico que se liga muito firmemente, e aí a gente chama de grupo prostético, tá? Quando a gente tem um outro elemento ligado aí às proteínas. E aí uma enzima completa, uma enzima que tem uma coenzima, né, um cofator, que é dependente para que ele funcione, a gente chama de aloenzima. Então, se você vê uma aloenzima é responsável por determinada função, você sabe que é uma enzima junto com o seu elemento aí, que é o seu o cofator, tá? Uma coenzima. É o grupo prostético. E a parte proteica de uma dessas enzimas é denominada apoenzima ou apoproteína. Tá? Então, quando você tem outro elemento, você tem um lipídio, você tem um carboidrato, você tem um metal, você tem um elemento junto com a proteína, a gente chama de apoproteína. No caso, quando uma enzima, apoenzima. Agora, cofator e coenzima. Qual é a diferença entre eles? Isso gera muita confusão. Algumas enzimas necessitam de componente químico adicional, né? Como mostrei no slide anterior. Então, o cofator são um ou mais íons inorgânicos, como ferro, magnésio, manganês, zinco. E uma coenzima é uma molécula orgânica ou metal orgânica complexa. Para a gente entender um pouco melhor aqui, eu vou dar alguns exemplos. A biocitina, ela transfere aqui o CO2. O precursor presente na dieta de mamíferos é a biotina. Tá? Coenzima A, ela faz a transferência aqui, ó, de grupo acila. Tá? Então, o ácido pantotênico, ele faz essa tarefa. Tá? Então, algumas coenzimas que a gente tem como exemplo, que fazem aí o carregamento transitório ou de um átomo específico, né, ou de grupos funcionais. Então, por exemplo, nicotinamina, adenina de nucleotídeo, né, o NAD. Então, você faz aqui a transferência do íon hidreto, né, de hidrogênio. Isso é muito importante para que a gente possa fazer a respiração celular pela via aeróbia. Então, a gente precisa desse elemento.
Enfim, FAD, por exemplo, FAD é um carreador de elétron, né? A flavina, adenina, dinucleotídeo. Então, são coenzimas aí extremamente importantes, são carreadores extremamente importantes para o funcionamento, para que o nosso metabolismo, ou seja, o nosso conjunto de reações anabólicas e catabólicas, ou seja, de síntese e de degradação, possam ocorrer. Aqui, alguns exemplos de cofatores importantes para enzimas. Então, aqui a gente tem, são íons inorgânicos. Então, você vê aqui ó, o cobre, o ferro, né, o potássio, e em que enzima, né, eles estão presentes. Então, a citocromo oxidase, a gente precisa do cobre. O ferro também está na citocromo oxidase, na catalase, na peroxidase. O potássio presente na piruvato quinase, ucinase. Aí é um conjunto de enzimas que dependem desses íons. Sem esses íons não funciona. Então, se a sua alimentação, por exemplo, tiver deficiência de algum desses elementos, você pode ter deficiência de algumas enzimas também, o funcionamento de algumas enzimas, porque elas dependem desses íons que a gente chama de cofator. Então, a exoquinase é a enzima que ela coloca um fosfato na glicose quando ela entra na célula. Ou seja, ela coloca energia, ela fosforila. Se isso não acontecesse, a glicose ela teria trânsito livre. Tá? Então, é muito importante, depois da entrada dela, ter essa primeira reação, que é a exoquinase. Enfim, esses são alguns exemplos que a gente tem aí para entender um pouco do cofator e a diferença da coenzima, tá bom? Beleza, voltando aqui à apresentação. É importante a gente fazer uma outra avaliação, que as enzimas elas são classificadas segundo as reações que elas catalisam. Então, eu vou dar bastante esse exemplo aqui, que é a primeira enzima da via glicolítica, ou seja, da utilização do carboidrato da glicose como fonte de energia. Então, a gente tem aqui um exemplo, a gente tem aqui a ATP, tá? Mais a glicose, e essa reação aqui, a partir de uma enzima, ela gera ADP, lembra, adenosina trifosfato, gera ADP, que é adenosina difosfato, mais D-glicose 6-fosfato. Ou seja, continua D-glicose, só que nós tivemos aqui a inserção de um fosfato no carbono 6, por isso que a glicose 6-fosfato. Tá bom? Isso é importante. E aí, o que a gente percebe? Como é que a gente vai ler isso aqui? Então, aqui, ó, a exose 6-fosfotransferase, se a gente fosse falar o nome da enzima relacionado à sua função, ou seja, a exose 6-fosfotransferase, ou seja, transfere um grupamento fosfato para o carbono 6 com uma molécula de 6 carbonos, que é a glicose. Indica que ela catalisa a transferência de um carbono fosforila do ATP para a glicose. Então, o que a gente vê aqui embaixo? O número dessa enzima na comissão de enzimas, isso aqui é uma comissão internacional de enzimas, a nomenclatura. Se a gente quisesse saber qual é essa enzima, dá para saber pela numeração. O número dela é 2711. Então, o primeiro número, o número nessa ordem, o 2, indica o nome da classe, que é a transferase. O segundo, que é o número 7, a subclasse, ou seja, ela fosfotransferase. Então, ela transfere, o que ela transfere? Um fosfato. O terceiro, número 1, indica que é uma fosfotransferase que tem um grupo hidroxila como aceptor. Então, quem recebe essa fosfato é uma hidroxila. E o quarto número, 1, que é a glicose, como aceptor do grupo fosforila. Então, quem recebe isso é a glicose através do número 1. Então, toda essa informação ela pode vir através do número. Só que, por que isso ocorre? Isso é uma forma internacional de você olhar lá, você pode ir no site da comissão, olhar lá aqueles números e ver o que ela faz, o que ela significa, qualquer um consegue identificar. Porque se a gente tivesse que descrever as milhares de enzimas
né, todas as enzimas que tem, e saber conhecer cada uma delas pelo nome, né, pelo nome utilizado, nome trivial, ia ser muito difícil de você armazenar toda essa informação. Ninguém vai conseguir fazer isso. Né? Por exemplo, o nome dessa enzima aqui que faz isso é exocinase ou exoquinase. É uma enzima bastante conhecida dentro da via glicolítica, quando a gente fala de metabolismo. Só que você vai conhecer todas? Pouco provável. Então, você não precisa se preocupar, né? Mas tem que saber onde buscar a informação. E como as enzimas funcionam? Respondendo a pergunta. Então, a gente tem aqui a enzima, o Ezinho mais substrato. Você vai ver muito isso em livro. Está em apostila, no site. Então, a primeira fase, você tem enzima substrato. A segunda fase, você tem a união da enzima mais substrato. A terceira, esse substrato S, ele vira o P. O que é o P? O P é de produto. Tá? Só que ainda está junto. Junto aonde? No sítio ativo, no sítio catalítico, a gente vai ver. E o último, você tem a enzima mais o produto que foi formado. Olha só que legal. Então, é assim que seria representado. No geral, vocês não vão ver assim. No geral, você vai ver isso aqui. Opa, substrato, uma setinha e o produto. Nossa, ficou parecendo um 5 aqui no meu substrato. A setinha geralmente é representada pela enzima. Tá? O substrato e o produto são representados de forma separada. Então, a propriedade característica das reações catalisadas por enzima é que a reação acontece confinada, ou seja, dentro de um espaço, de um bolsão da enzima, que a gente chama de sítio ativo. A molécula que se liga no sítio ativo e sobre a qual a enzima age é denominada substrato. Então, a gente tem aqui um exemplo da enzima. Aqui, nessa vermelhinha aqui no meio, essa partezinha aqui, tá? É o que a gente chama de sítio ativo, ou seja, é o local de ligação, é onde o substrato vai se ligar, onde vai ocorrer. Porque, por exemplo, como é a fechadura? Você tem a fechadura da porta, você tem lá o espaço para colocar a chave. Você tem todo o contexto para prender aquela a fechadura ali dentro na porta, né? Mas você só tem um espaço, um local que vai haver a conexão com a chave. O buraquinho onde há a conexão com a chave a gente chama de sítio ativo, tá? Transportando aqui para o nosso local. E o que se liga ao sítio ativo a gente chama de substrato. Muito facinho, tá? E qual é a função? A função é catalisar, né? Ou seja, aumentar a velocidade da reação. Esse diagrama aqui, quando eu falei lá, dei o exemplo no início lá do pedreiro, do ajudante, né? Do ajudante do pedreiro, do efeito facilitador. A gente tem aqui a energia livre, tá? O ΔG total, o substrato e o produto. Nós dependemos aí de uma energia, a quantidade de energia livre para que essa enzima torne-se um produto. Então, a gente tem o estado fundamental aqui, o S, e o P aqui, o estado fundamental. Existe uma quantidade de energia, né, para que o substrato transforme em produto e para que o produto se transforme em substrato. Né? Muitas enzimas fazem aí essa função nas duas direções. Tá? Então, aqui a gente tem um ΔG do substrato para o produto e um ΔG do produto para o substrato. Uma variação de energia, que é a variação que a gente tem do produto para o substrato. Quanto maior for essa variação de energia, né, se a variação for grande, significa que vai haver uma maior dificuldade de haver um retorno. Então, as enzimas, por exemplo, que dependem de energia, que dependem de ATP, para exercer a função, geralmente vai ter um ΔG muito elevado. Ou seja, a possibilidade dessa reação ocorrer em via inversa, ela fica diminuída. Então, esse gráfico aqui, ele mostra para a gente como os catalisadores aumentam a velocidade de reação e como, né, que é através da diminuição da energia de ativação. Então, como no gráfico anterior, a gente tem aqui a energia livre, tá? Quantidade de energia livre para tirar o substrato, né, transformar o substrato em produto. Só que agora a gente não precisa aguardar um tempo, né, ou que essa reação ocorra naturalmente. A gente tem a presença da enzima aqui, né, no S. Então,
existe aqui uma energia para ligar a enzima no substrato e depois para a enzima no produto. Então, a gente tem uma variação aqui, a gente chama de ΔG, a variação da energia livre catalisada, ou seja, que sofreu a catálise, a ação do catalisador, para que esse substrato seja transformado no produto. Ela é muito menor do que o ΔG, do que a variação de energia, a quantidade de energia necessária para fazer essa transformação sem um catalisador. Voltando ao caso lá novamente do pedreiro. Você tem um pedreiro para realizar uma tarefa, ou você quer levantar uma pedra do chão, você vai gastar uma quantidade de energia muito grande. Quando você tem o auxílio de uma outra pessoa, de um equipamento, de um material, a quantidade de energia necessária para começar aquela ação ou para executar aquela ação, ela fica diminuída. Então, a quantidade de energia livre é menor. São poucos princípios necessários para explicar isso. Então, o que é importante aqui é a especificidade das enzimas e o poder catalítico. O que significa? Então, o aumento de velocidade ocorre na faixa de 5 a 17 ordens de magnitude. Então, você tem de 5 a 17 vezes aí uma reação acontecendo com maior velocidade na presença de enzima. Elas são muito específicas e são capazes de distinguir substrato com estruturas muito semelhantes. Então, você pega elementos que são muito parecidos, você pega uma chave, pega um molho de chave, um chaveiro, você tem ali uma chave muito igual a outra, mas na hora que você vai colocar na fechadura, você vai ver que a chave não entra, a chave não encaixa, às vezes ela entra, mas não gira. Por quê? Porque a fechadura ela é específica para o tipo de chave. A mesma coisa acontece com a enzima, você tem uma enzima que ela vai funcionar especificamente para aquele substrato. Então, isso é importante, a especificidade e a capacidade. Por isso que a enzima ela tem esse papel importantíssimo e crucial para a nossa sobrevivência. Como esse enorme altamente seletivo aumento de velocidade pode ser explicado? Essa é uma pergunta importante. Qual é a fonte de energia para essa grande diminuição das energias de ativação de reações específicas? Então, o que ocorre é um rearranjo de ligações covalentes durante a reação catalisada pela enzima. Explicando em miúdos o que significa. Quando você tem um substrato, o selênio pode ser uma proteína, essa proteína, ela geralmente está enovelada, ela está lá na sua forma terciária ou quaternária. Você tem um substrato, às vezes também nesse molde. E aí, quando ele vai se ligar à enzima, a enzima ela se remolda ou se remodela para que haja aquele encaixe. Então, é um rearranjo, as ligações entre os aminoácidos ou entre as proteínas, entre os peptídeos, eles são modificados, permitindo que haja essa modificação. Então, às vezes, você tem ali dois átomos ou duas moléculas unidas ali por uma ligação covalente, e a enzima ela vai desmanchar essa ligação ou vai fazer a troca de ligação, a isomerase, por exemplo, para que isso ocorra. E aí, da onde vem essa energia, como isso ocorre? Então, as reações químicas ocorrem entre substratos e grupos funcionais das enzimas. Então, cadeias específicas de aminoácidos, íons metálicos e coenzimas. Então, através da interação da ligação entre os átomos e as moléculas, nós temos aí esse conjunto de reações. Bom, então, entendendo como ocorre a interação, a ligação entre enzima e substrato, é importante a gente verificar agora ou entender quais são os fatores que podem influenciar a velocidade da reação enzimática, que faz com que a reação ela aconteça de forma mais rápida ou mais lenta. Então, um dos primeiros fatores, e não pouco complexo, a gente pode destrinchar isso aqui em vários encontros, mas é a equação de Michaelis-Menten, que faz uma relação direta entre a concentração do substrato e a velocidade de reação. Olha só, aqui a gente tem embaixo, no eixo X aqui das abscissas, a concentração do substrato, ou seja, um substrato específico para a enzima. Então, vou colocar, por exemplo, aqui a glicose lá para a hexoquinase, por exemplo, que é uma enzima que a gente viu anteriormente. E aqui à esquerda, nas ordenadas,
a gente tem a velocidade, tá, inicial, expressa aqui em micromol por minuto. Entende o seguinte, conforme a gente aumenta a concentração do substrato, nós temos um aumento também da velocidade. Tá? Repara que esse aumento ele é muito alto no início, quando a gente começa a colocar substrato, e depois ele segue aqui, né, próximo de um ponto, quase que um platô. Né? Repara que ele não toca lá a parte superior, né, a velocidade máxima. O que seria a velocidade máxima? A gente percebe que conforme a gente vai botando substrato, a gente tem aqui essa velocidade, né, micromol por minuto, aumentando. E ela não toca o topo, por quê? Lembra lá o chapéuzinho? Né? A gente tem o chapéu lá para pega o passarinho, coloca o chapéu e transforma. Né? Ou pega o cupido lá e dá uma flechada junto com o casal e vai embora. É isso que acontece. Então, a enzima ela nunca vai estar 100% ocupada. Você nunca vai ter todas as enzimas ligadas ao substrato, porque ela vai se ligar e vai ficar livre novamente após transformar o substrato em produto. E isso é importante porque a gente não vai conseguir alcançar a velocidade máxima. O que o Michaelis-Menten fez? Ele fez uma avaliação da cinética da enzima e ele mostrou que a gente consegue identificar qual é a velocidade, a metade da velocidade máxima, ou seja, estimar qual seria a velocidade máxima, ou seja, quando nós teríamos todas as enzimas ligadas ao substrato, e a partir dessa curva a gente consegue calcular aqui uma razão, que é a constante de Michaelis-Menten, que é proporcional aqui à metade da velocidade máxima. Isso é importante porque você coloca substrato, você vai aumentar a atividade das enzimas. Mas tem uma hora que você já não consegue aumentar tanto. Então, quanto maior a concentração do substrato, maior é a velocidade. Só que no início, como você tem aqui uma quantidade de enzima, né, disponível muito grande, você coloca substrato, você tem um aumento muito rápido depois. Você chega aqui próximo de um platô. Tá? Então, você tem lá um monte de hexoquinase, você vai colocando açúcar. Né? Você aumenta muito ali a conversão, dá, por exemplo, da glicose em glicose 6-fosfato, mas tem uma hora ali que você tem uma limitação. Por exemplo, uma enzima importante é a catalase, que tem grande concentração no fígado. A catalase ela faz a conversão de peróxido de hidrogênio em água, né? Em água e oxigênio. E aí você pega, por exemplo, fígado de boi, você bota peróxido de hidrogênio, né? Ou água oxigenada, quem quiser fazer experimento em casa, você pode fazer. Você coloca lá, você vai ver que você coloca uma quantidade grande de peróxido de hidrogênio no pedaço de fígado e vai subindo um monte de bolinha, né? Vai subindo bolha. Quanto mais você coloca, mais bolha vai acontecer, porque maior vai ser a velocidade da reação. Um outro fator importante que deve ser levado em consideração é o perfil da atividade em função do pH. Então, aqui a gente tem duas enzimas para explicar isso. É a pepsina aqui, tá? E aqui a glicose 6-fosfatase, que funcionam em pH diferente. Então, aqui a pepsina, né, que é do estômago, ela funciona em pH próximo de 2, entre 1,5 a 2. E a glicose 6-fosfatase funciona no pH aqui, né, próximo de 7,4 aproximadamente. Isso aqui é a velocidade máxima, tá? De atuação de catálise da enzima. Você percebe que na pepsina, quando você diminui o pH aqui embaixo, tá vendo? Vai de 0 a 10. Quando você diminui o pH, a pepsina ela tem atividade menor. Quando você aumenta o pH, ela tem atividade menor. Tem um ponto ótimo. A glicose 6-fosfatase também, é o pH dela aqui. Se eu boto no pH 6, olha só a atividade da enzima, a velocidade. Como é que diminui? Mesma coisa, se eu coloco o pH aqui em 9,5, olha só a atividade, como é que fica mais baixa. Então, cada enzima ela funciona no pH ótimo. Se tem a enzima que funciona na saliva, ela vai ter o pH salivar. Se você muda o pH, ela deixa de funcionar. Então, se você pega uma proteína, uma enzima específica, e coloca no meio muito mais ácido do que o meio dela de atividade, ela vai desnaturar, né? A proteína ela sai da sua forma natural e a enzima ela deixa de exercer a função. Então, se você tem um pH muito alto ou um pH muito baixo, fora do pH ótimo da enzima,
tá? Ela sofre aí mutação. O que isso é importante? Por exemplo, se você tem aí excesso de exercício, ou se você tem um diabetes descontrolado, né, formando corpos cetônicos, acidose, jejum prolongado, e você tem uma diferença aí do meio ácido básico, como a gente viu na aula aí de pH, o que acontece? Você tem uma dificuldade do trabalho das enzimas de converter o substrato em produto. Então, isso pode te impedir, por exemplo, de continuar fazendo exercício, isso pode te induzir ao coma no diabetes. Tá? Então, uma série de fatores que é importante ser controlado com relação ao pH. E existem os inibidores, tá? Alguns inibidores enzimáticos, que também diminuem a velocidade de atuação das enzimas. Esses inibidores eles têm atuação reversível ou irreversível. E existe também aqui uma inibição que a gente chama de competitiva e uma inibição incompetitiva. O que significa isso? Olha só, a gente tem aqui o exemplo do metanol e o etanol. Tá? O metanol é tóxico, a gente usa bastante no laboratório. E aí, o que ocorre? O etanol e o metanol eles se ligam à mesma enzima, eles têm uma competição. E aí, para, por exemplo, tratar a ingesta aí, né, pela capacidade tóxica do metanol, você dá etanol ali para que ele não se ligue, né, e não cause um efeito deletério. Eles se ligam aqui, ó, no mesmo sítio ativo, tá vendo? Esse aqui é o substrato, tá? E o izinho aqui é o inibidor. Então, você vê que, apesar deles serem diferentes, eles têm aqui a capacidade de se ligar. Então, mesmo a enzima sendo chave fechadura, algumas chaves vão entrar ali a mesma fechadura. Tá? E aí, quando ela entra, ela inibe a atuação do outro. Tá? Então, no caso do etanol e metanol, a gente tem uma forma aqui de tratamento competitivo. E a inibição incompetitiva. O que é incompetitiva? O inibidor ele não necessariamente se liga ao mesmo sítio ativo. Tá? Então, a gente tem aqui esse exemplo da enzima, que é essa bolinha gigante. Você tem um substrato, o substrato se liga aqui a ele, mas você tem um inibidor que vai se ligar aqui a um outro ponto da enzima, e aí inibe a capacidade da enzima de transformar esse substrato num produto. Apesar de não se ligar, qual é a diferença, Diego, do competitivo para o incompetitivo? Apesar de não ligar no mesmo sítio, ele pode ou não exercer essa função. Então, vou colocar aqui um exemplo do funcionamento da hexoquinase. Então, a gente tem aqui a glicose, tá? A beta-D-glicose, são 6 carbonos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Cada pontinha dessa aqui é um carbono. Aqui é uma ligação com oxigênio, né? Não tem o carbono aqui, por isso que não tem o vértice. E aí a hexoquinase, né? Você vê que utilizando aqui ATP, forma ADP. E o que ela faz? Ela liga, olha só, aqui ó, um fosfato aqui, ó, no carbono 6. Então, eu tenho aqui o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Esse aqui está lá de fora. Ligo o fosfato do carbono 6, torna-se glicose 6-fosfato. Tá bom? Então, aqui você tem a enzima, a hexoquinase. Aqui você tem a glicose, tem um pontinho vermelho aqui bem pequenininho. Você vê que a enzima ela faz isso aqui, ó, ela fecha, ou seja, há um rearranjo das ligações covalentes, permitindo que o fosfato do ATP seja ligado à glicose e libera aqui um ADPzinho. Então, para a gente entender aqui o geral, quais são os fatores que afetam a função da enzima? Né? A gente tem a temperatura, tá? A temperatura é um fator importante. Se você aquece uma proteína ou uma enzima, tá? Você tem aí também o processo de desnaturação, né? Que a gente viu lá das proteínas. Um exemplo, você pega a maçã, você corta a maçã no meio, você coloca ela no meio ambiente, você vai ver que ela vai ficar escura, ficar preta. Se você aquecer essa maçã, você vai ver que ela vai conservar ali por muito mais tempo, ela não vai ser oxidada. Porque a enzima aceptora do oxigênio, que participa do processo de oxidação, ela não fica presente. Assim como se botar abacaxi, por exemplo, tentar colocar abacaxi na gelatina, você também não consegue. Porque a enzima que tem no abacaxi ela não permite que haja polimerização da gelatina. Né? O pH também não permite, tá? O potencial hidrogênio iônico.
Você diminui ou aumenta o pH também, você tem a alteração da função enzimática, uma desnaturação. Concentração do substrato, né? Lá a equação de Michaelis mente, quanto maior a concentração do substrato, maior é a atividade enzimática, quanto menor a concentração, menor é a velocidade. E os inibidores, que podem ser reversíveis ou não reversíveis, tá? Competitivos ou não competitivos. Então, reversíveis é quando você consegue a enzima ela se desvencilha do inibidor e ela fica ali para exercer a função, e não reversíveis, quando ele se liga ali, você tem a perda de atividade enzimática. Então, entendendo um pouco de enzima, vamos ver na prática aqui como é que isso funciona? Vamos avaliar o conhecimento e verificar a importância das enzimas? Então, olha só, certos tipos de enzimas controlam os níveis séricos do colesterol, triglicerídeo e lipoproteínas. Então, você já conhece, já deve ter ouvido falar do colesterol plasmático, do excesso de colesterol, triglicerídeo, de lipoproteína alguma vez na vida. Alguém na sua casa deve ter o colesterol aumentado. Os níveis dessas enzimas podem ser alterados por fármacos, pela composição corporal e pela prática de exercício físico. Então, as enzimas que controlam os níveis de colesterol, triglicerídeo e das lipoproteínas, eles podem ser modificados, seja pela ingesta de fármaco, seja pela sua composição corporal, pelo aumento de peso, quantidade de gordura, e também pela prática de exercício físico. Então, vou dar dois exemplos aqui, talvez já tenham ouvido falar, que é o LDL e o HDL. A HDL é um tipo de proteína, de lipídio, chamado High Density Lipoprotein. O que é lipoproteína? É proteína com lipídio. Então, é uma proteína conjugada. E Low Density Lipoprotein significa lipoproteína também, né? Proteína com lipídio, mas de baixa densidade. Então, aqui a HDL é alta densidade, lipoproteína de alta densidade, e a LDL é lipoproteína de baixa densidade. Quanto mais elevado for o nível de LDL e menor o nível de HDL, contribui para o processo de aterosclerose, um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de distúrbios cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. Então, você já ouviu falar de aterosclerose ou de placa de ateroma? Não? Vou mostrar para você se você não ouviu falar. Então, eu tenho um exemplo aqui do HDL e do LDL. O que eles fazem? O LDL é um tipo de transportador, tá? Que ele leva o colesterol, ele carrega o colesterol pela corrente sanguínea. Então, você vê que ele é grande, né? Por que ele é baixa densidade? Porque tem pouca proteína e tem muito lipídio. Então, ele circula pela corrente sanguínea e ele disponibiliza lipídio. Isso é ruim? Não, isso é importante, a gente usa lipídio como fonte de energia também. E para sintetizar alguns elementos. O problema é o excesso. O que o HDL faz? Ele faz o transporte reverso. Ele capta o lipídio que está na corrente sanguínea e leva até o fígado. Então, esse é um processo normal, tá? De entregar e varrer. Para que a gente não tenha excesso, para que a gente não tenha uma quantidade pequena. Qual é o problema do desequilíbrio, né? De você ter muito LDL e pouco HDL? A gente tem aqui um exemplo da artéria normal, de uma aterosclerose leve e da aterosclerose grave. A aterosclerose é conhecida como processo inflamatório. Então, você tem uma artéria, o sangue ele passa rico em oxigênio e nutrientes por aqui. Quando você tem muito LDL, esse LDL ele passa esse colesterol, né? Ele passa pela íntima da artéria, ele se deposita nessa parte interna e a gente ativa um processo de inflamação via macrófagos, que forma um tecido esponjoso. E esse tecido esponjoso que vai sendo formado aqui na íntima da artéria, ele vai aumentando e você vai diminuindo o espaço para passar o sangue. Então, se você tem aí um fechamento total, a gente tem um infarto agudo do miocárdio. E aí, por falta de oxigenação, falta de nutrientes, a gente termina tendo um infarto, termina morrendo. E aí nós temos duas enzimas, a enzima lipase lipoproteica, ou LPL, para os íntimos, que é localizada na parede dos vasos sanguíneos no coração, nos adipócitos, que são as células de gordura, e nos músculos, tá? Ela hidrolisa os triglicerídeos das lipoproteínas, tá? O VLDL e LDL, e estimula a lipogênese, ou seja, a lipogênese é a formação, produção, síntese de lipídio.
Tá? E lipoproteínas VLDL e LDL são lipoproteínas de baixa densidade. A VLDL é Very Low Density Lipoprotein, ou seja, é muito baixa densidade, tem muita gordura. E LDL é Low Density, ou seja, baixa densidade, ou seja, tem muito lipídio e pouca proteína. Já a enzima lipase hormônio sensível, LHS, ela estimula a lipólise. O que é lipólise? Lise é de quebra, então a quebra de gordura. Quando que a gente, se você estimular um ou outro, vai ser benéfico? Se você estimula, aumenta a atividade da lipase lipoproteica, o que vai acontecer? Você vai ter mais lipídio, você vai ter mais triglicerídeo, mais gordura. Se você tem mais lipase hormônio sensível, você tem aí um aumento da degradação, da quebra de lipídio. Tá? Então, um exemplo, exercício aeróbio e metabolismo lipídico. Se você faz exercício, você aumenta o nível de HDL e você diminui o nível de LDL. Um aumento de lipólise, da quebra de moléculas de gordura, triglicerídeos, ácidos graxos, e uma diminuição da lipogênese, ou seja, do armazenamento, da formação de lipídios. Então, através do exercício físico, é uma das formas de a gente atuar diretamente nessas enzimas, ou através de medicamentos. Para revisar aqui a aula toda agora, vamos aos objetivos, ver se a gente alcançou. Então, descrever as características das reações enzimáticas do ponto de vista da energia livre, do equilíbrio, da cinética e dos tipos de reação. Então, a gente sabe que a enzima ela faz a catálise das reações, ela aumenta a velocidade, diminuindo a necessidade de energia, né? De energia livre, de muita energia livre, você precisa de menos energia para executar as funções. É importante lembrar dos fatores que estão associados a isso. Tá? Então, compreender as propriedades básicas da enzima, como especificidade, eficiência catalítica, sítio ativo e cofatores enzimáticos. Então, especificidade, lembrar lá que a questão chave-fechadura, a enzima ela é específica para o substrato, ela não se liga a outro elemento. Ela tem alta eficiência, então ela consegue aumentar a velocidade de uma reação de 5 a quase 20 vezes, então é uma reação que demoraria muito tempo para acontecer. Ela tem um sítio ativo. O que é o sítio ativo? É o local onde acontece a transformação do substrato em produto. E existem algumas enzimas que têm cofatores, né? Cofatores enzimáticos são elementos que auxiliam a enzima ou a parte proteica da enzima para que ocorra a reação. Quais são os mecanismos de controle da atividade enzimática? Então, nós temos a concentração do substrato pela lei de Michaelis-Menten. Então, quanto maior a concentração do substrato, maior a velocidade da reação. pH, alteração do pH, o pH muito básico, o pH muito ácido, também altera a atividade enzimática, a velocidade. A temperatura elevada, temperatura muito baixa, principalmente temperatura elevada ela desnatura a proteína. Tá? E os inibidores, competitivos e não competitivos, que também podem impedir aí que a enzima transforme o substrato no produto. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Essa aula é um pouco mais longa, mas ela é importante para que nós possamos entender o que é enzima. Porque quando nós falamos agora de carboidrato, lipídio, proteína e as transformações que ocorrem via metabólica, tanto anabólicas quanto catabólicas, a gente precisa entender o que é enzima. Tá bom? Então, até breve. Isso aí.